Eu tava aqui jogando Lost Mine e pensei, rapaz, será que dá pra craftar, né? E aí eu fui ver alguns ingredientes que davam pra fazer ali, né? E aí, tipo assim, depois de vasculhar muito, eu achei, tipo, uma coisa que chamou minha atenção: microchip e relógio. E tipo, eu percebi que eu tinha as coisas necessárias pra fazer: cobre, ferro, ouro, esse tipo de coisa eu tinha. Até esmeralda, né? Que dá pra fazer o GPS. E aí eu pensei, bom, por que não, né? Por que não fazer? Bom, assim, pelo menos o chip teve como, né? Mas aí eu fui lá e percebi que para fazer o relógio tinha que ter borracha. O que também não era um problema nenhum, já que o que eu mais tenho na minha casa é ingrediente para fazer o que eu quiser, né? E aí depois de me certificar que essa quantidade daria, né? Eu tentei fazer pelo menos tipo 10 unidades de algum material, porque aí não teria erro, né? Eu nem sabia a quantidade necessária de borracha e de outros minérios. E nessa parte aqui eu quase fui derrotado pela fome. Que situação. E aí depois de fazer tanto o relógio quanto o GPS, eu pensei, bom, vamos testar esse negócio aqui, né? Já fui logo vendo o relógio, a funcionalidade dele, percebi que ele se coloca na parede. E aí eu vi que o tempo estava passando muito rápido, estava escurecendo e o ponteiro não tinha animação, não estava mexendo. Aí no outro dia, sem querer, eu fui tentar quebrar e aí eu ativei o bloco de ação, né? Que é para cima e B, é a tecla de ação de qualquer tipo de coisa. Pois bem, relógio testado, lá fui eu testar o GPS, percebi que ele não se coloca na parede e eu não entendi como que se usa, não mudou de cor, não fez nada. Se você sabe, digita aí nos comentários, né? Porque eu não sei. E aí, como não tinha muito o que fazer lá em cima, eu decidi descer, escavar e ir minerar, né? Minerar alguma coisa, pra você, vai que eu acho alguma coisa interessante, algum mob ou diamante, né? Quem sabe? E não é surpresa, né? Se você viu a thumbnail, você provavelmente clicou justamente pelo diamante. É impressionante como as coisas evoluem, né? A nossa ambição em si muda tudo. Tipo assim, no começo do jogo eu fiquei deslumbrado porque o cobre dava pra se fazer, tipo, basicamente tudo, porque o cobre no Minecraft é quase inútil. A partir disso, minha ambição foi achar ferro. Eu vou dar uma pausa no raciocínio para falar sobre esse ogro de caverna, que eu acho ele sensacional, mas eu achei que eu não dava conta dele e aí eu preferi derrotar ele ali mesmo, né? Coloquei um bloco e tampei ele. Enfim, o que eu estava dizendo, né, que depois que eu achei ferro, o ferro se tornou uma coisa basicamente comum aqui. Cobre então nem se fala. Essa foi a primeira e única vez que eu usei o relógio nessa gameplay e descobri que o slime rosa, tipo, ele explode. Voltando ao raciocínio mais uma vez, é impressionante como eu evoluí no jogo, porque tipo, eu tô buscando algo cada vez mais raro, que no caso é diamante. Tipo assim, eu cheguei a um nível do único minério raro pra mim ser só o diamante, que ele realmente é muito raro. Nessa parte aqui eu achei esse mob muito interessante, aí eu decidi conferir se realmente era o que eu tava pensando, e era um minotauro. E bom, é como eu disse, né? Ferro e cobre se tornou coisas comuns, porque eu tenho achado muito debaixo da terra. Tipo assim, se houver chunks no meio do caminho de ferro e cobre como agora eu pego, mas acaba que não é meu foco total. A partir daqui eu percebi que eu tava chegando onde eu queria, porque a partir do momento que você achar ouro, né? Você já tá bem fundo, bastante fundo. Mas eu creio que a camada em que você acha diamante seja ainda mais funda do que a do ouro. Acho que é depois até do que a de lava, deve ser na obsidiana. Eu tô dizendo isso porque eu só fui chegar a encontrar a obsidiana nesse jogo depois de ter encontrado o diamante. Então, tipo assim, foi bem profundo mesmo. Foi, tipo, bem fundo mesmo que eu achei diamante e obsidiana. Talvez eu faça um suporte de armadura e sei lá, uma armadura de ouro só por decoração mesmo pra ficar dentro de casa. Porque eu não sei se eu teria uso esse tanto de minério que eu tô achando. E como vocês podem ver, são chunks e mais chunks de tipo um atrás do outro. De rubi, esmeralda, ouro. E claro que eu não vou deixar isso pra trás, né? Por mais que eu não vá usar. Eu já tinha dito em outro vídeo e vou voltar a repetir, né? É muito interessante esse jogo ser em 2D porque você não precisa atravessar a parede para ver o que tem do outro lado. Como agora, por exemplo, eu já tinha visto que tinha um espaço ali na parede. Fui lá, coloquei a tocha e, né, enfim. E aqui finalmente encontrei o tão aguardado e tão esperado diamante, né? Pra mim é uma realização, pelo menos assim, no Lost Mine. Eu não imaginava encontrar diamante nesse jogo. É porque assim, no Minecraft é bem raro. Eu não achei com tanta facilidade no Minecraft. Eu jogo tipo há bastante tempo.
E aí, depois de achar essa abundância de minérios, claro que eu não ia deixar isso pra trás, né? Fui lá conferir se não tinha nenhum mob, nenhum bicho por perto. Pra não estragar a minha experiência, fui lá e catei tudo, né? O que tinha direito. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com esses diamantes. Provavelmente um teleporte, porque eu vi que tem como fazer, né? Aliás, teletransporte. Mas assim, eu não tenho muita ideia do que fazer com esse diamante, com esses diamantes que eu achei. Vai aqui uma observação, não sei se vocês perceberam ao longo da gameplay que essa terra mais alaranjada, ela é um pouco mais difícil de se quebrar do que a terra comum. Aqui eu percebi que nessas ossadas você ganha itens aleatórios. Eu não consegui dropar porque meu inventário estava cheio. E aí depois de fazer um leve conserto eu percebi que eu tinha ganhado um relógio cuco e um machado de madeira. Ganhei mais uma recompensa, eu acho que é, sei lá, quebrador de pedra essa recompensa, não faço ideia, que eu ganhei ela quando eu quebrei mais um pedregulho, né? Essa tática de ir colocando blocos pra ir empurrando o mob, isso aqui, cara, é sensacional. E assim, depois de minerar bastante, eu comecei a achar que já estava bom o suficiente, né? Achei até obsidiana nesse bloco aqui. Aqui eu percebi que esse bloco era um pouco diferente e fui conferir, realmente era obsidiana. Aí eu fiz meio que um cata ali, né, pra ver o que dava pra fazer depois, quando eu parasse, né, com paciência. E aí depois que finalmente minha picareta quebrou, eu decidi dar um basta. Eu tinha materiais pra fazer mais uma picareta, mas eu preferi parar por aqui mesmo. Eu percebi que aqui perto tinha mais uma cavernazinha, tipo colada, mas aqui é material pra um outro vídeo. Decidi deixar por aqui, né, já tinha muito tempo de gameplay. E aí eu subi e fui lá refinar os meus materiais. E aí esse foi o resultado da mineração.